Os índices de violência no trânsito no país são alarmantes. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o quarto país das Américas com mais mortes envolvendo veículos automotores. A cidade de Fortaleza conta com uma vara única de trânsito que tem competência para julgar delitos culposos envolvendo o assunto. Para falar sobre os crimes e o que fazer para diminuir essa estatística, eu converso com o juiz Jorge Dicieiro, titular da Unidade Judiciária, e com André Luiz Barcelos, assessor técnico da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza. Sejam bem-vindos. Obrigado. Doutor Jorge, que legislação prevê os tipos de crimes de trânsito? A 9.503, que é o Código de Trânsito brasileiro, essa daí é a que rege todos os delitos de trânsito. Agora, acontecem outros que às vezes recebem tipificação que são diretas do Código Penal. Porque a do Código de Trânsito, ela prevê os delitos culposos, aqueles que o resultado não é desejado. O Código Penal prevê o homicídio, por exemplo, em que você se utiliza do próprio carro como arma de execução de um delito intencional, que você pega o carro e intencionalmente atropela uma pessoa com a intenção de matá-la ou de feri-la. Nesses casos, a legislação que regulamenta a matéria é o Código Penal normal, mas muda-se o elemento normativo do tipo para o elemento subjetivo, que é o dolo, e aí, portanto, passa a ser regulado pelo Código Penal. André, qual a principal causa dos acidentes? Os acidentes de trânsito, eles são fruto de uma série de causas. Então, existem vários fatores. Na questão da segurança viária, a gente usa muito esse termo, fator de risco, e esse termo fator de risco está relacionado aos elementos que compõem a via. É o fator homem, o fator veículo e o fator via ou meio ambiente. Então, todo acidente, necessariamente, vários desses fatores vão estar interagindo e contribuindo para aumentar a probabilidade de um acidente. Doutor Jorge, qual a diferença entre crime e contravenção? A contravenção, existe legislação específica, que é a Lei de Contravenção Penal. Ela tem limites de pena inferiores, vai só até 5 anos. O regime prisional é diferenciado, então é prisão simples, enquanto no crime pode-se detenção ou reclusão. Os estabelecimentos são de menor nível de segurança para as contravenções penais. Na contravenção não se admite a tentativa, é só o crime consumado. Na verdade, ambos são violação de um dever de conduta que é apenado com uma privação de liberdade. Ou seja, nos dois, tanto no crime como na contravenção penal, a sanção que a lei prevê é uma privação de liberdade. Só que a gradação, o tempo de pena, o estabelecimento, o grau de fiscalização e as possibilidades de substituição dessa pena são maiores na contravenção penal, exatamente porque elas são regras de viver, regras de conduta. O que é considerado crime de menor potencial ofensivo? O menor potencial ofensivo são aquelas previstas na Lei 90/99, que é a Lei do Juizado Especial. Ela contempla como pena máxima 2 anos de detenção. Então, todos esses crimes, em tese, iriam para o juizado especial. Como a lesão corporal no trânsito está dentro desse limite, a tendência é que a maior parte das lesões corporais também sigam para o juizado especial. Só não acontece isso quando incide alguma das causas de majoração da pena. Quais são? A pessoa conduzir o veículo sem habilitação, não prestar socorro, ser colhida sobre faixa de pedestre ou sobre a calçada e estar na condução de veículo de transporte de pessoas. Quais as punições mais severas que podem ser aplicadas em casos de crimes de trânsito? A pena máxima para o crime de homicídio, mesmo que simples, é de 4 anos. Obviamente que existem essas hipóteses que eu falei, de não ter habilitação, de ser sobre a calçada, que podem aumentar a pena e se houver mais de uma vítima, então as penas podem ser aumentadas. Mas, em princípio, a pena de 2 a 4 anos para o homicídio. Uma pessoa pode perder definitivamente o direito de dirigir? A legislação prevê a hipótese de suspensão da habilitação, tanto como medida preparatória, já no início do delito, que eu vejo que as circunstâncias foram de tal ordem, que há a necessidade de suspender a habilitação do sujeito que praticou. E há a hipótese de que o delito ele alcançou um nível de gravidade que há a necessidade de cassação do direito de dirigir, e aí, portanto, ele não tem mais a oportunidade de se reabilitar. A nível municipal, né, os agentes, né, todos os agentes da autoridade fazem a autuação, eles fazem o recolhimento dos documentos, e depois do processo legal é que essas penalidades elas são efetivadas.
Então, o DETRAN, né, que é o órgão estadual, é que aplica a penalidade de participação do curso de atualização, né, de reciclagem. Para serem profissionais, eles têm que passar por um treinamento para ingressar na atividade profissional, né, e hoje a legislação ela teve uma alteração recente, e antes do processo de suspensão de direito de dirigir por conta da pontuação, por exemplo, ele pode fazer um curso específico e ele já zera essa quantidade de pontos, justamente porque o profissional ele precisa daquela habilitação, né? Então a legislação ela evoluiu nesse ponto. A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco volta a entrevista sobre crimes de trânsito. Já voltamos do intervalo. Hoje estamos recebendo o juiz Jorge Dicieiro, titular da Vara Única de Trânsito de Fortaleza, e André Luiz Barcelos, assessor técnico da AMC. André, a maioria das vítimas fatais envolve acidentes com motos. Na sua opinião, o que é preciso para reduzir os acidentes? Para mitigar esses acidentes, várias ações têm que acontecer, ações coordenadas. Toda inovação relacionada à engenharia é importante, é muito importante. Existem configurações de desenho geométrico que eles acabam reduzindo a acidentalidade viária. Também a questão do esforço legal é muito importante, porque o esforço legal, que é a fiscalização, ela vai trazer efetivamente uma mudança de comportamento. E a questão da educação também é relevante. E a gente tem alguns dados que são bem interessantes. Se você pegar, por exemplo, a Inglaterra, lá a gente tem um país que tem um nível de renda mais alto, um nível cultural também otimizado em relação a muitos países, e lá você tem leis extremamente severas e uma fiscalização muito forte. Então, se fosse verdade que só a educação, só a orientação resolveria, para que essa lei tão severa? Então, tem que ter, além do esforço educativo, o esforço de fiscalização e o esforço de engenharia. E lembrando que a fiscalização, em relação à fiscalização de trânsito especificamente, ela tem um caráter pedagógico. Nós temos só um artigo que ele fala de infrações que tem um caráter ressarcitório, que são aquelas relacionadas à questão do peso do veículo que vai onerar aí o pavimento asfáltico. Todas as outras, elas têm sim um caráter educativo. Então, a fiscalização também tem esse papel educativo. Algumas pessoas criticam o foco em multas e cobram mais formação de motoristas e pedestres e punição da justiça. Como os senhores veem essa crítica? Na verdade, o que existe é a indústria da infração de trânsito, né? Existem vários estudos que demonstram isso aí com métodos estatísticos, né? Tem um estudo muito interessante feito pela Abramet há alguns anos. Foi feita uma pesquisa em vários cruzamentos de São Paulo e colocaram o agente lá descaracterizado. O agente ele já tem esse olhar clínico para a questão da infração, né? Descaracterizado porque se ele tivesse fardado lá, bonitinho como agente, as pessoas não iriam cometer as infrações. Todas as infrações que são feitas pela CET em um ano, é 1% das infrações cometidas na cidade de São Paulo em um dia. Então, assim, não tem muito sentido falar o termo indústria de multa. Na verdade, é um grande senso comum. O que ocorre é que as infrações, elas acontecem e elas são um meio e não uma finalidade. As ações de segurança viária e de mobilidade, elas pressupõem que esses comportamentos que podem gerar acidentes, que podem atrapalhar a mobilidade, eles sejam coibidos. O sistema viário faz parte de um complexo da forma de ocupação do espaço urbano. Então, quando a gente já concebe os bairros, as caixas das vias, a largura das ruas, a gente já sabe qual é o tipo de veículo que vai passar por lá, qual é o tipo de movimentação que vai suportar aquela região. Então, pensar numa multa é pensar todo esse sistema. Então, por vezes, existe, ao contrário do que se pensa, e aí corroborando com a ideia dele, não uma indústria de multa, mas sim uma indústria de tolerâncias. Como, por exemplo, eu citaria ali a Cidade 2000. A largura das ruas ali, todas elas são contempladas para via de mão dupla, mas não cabe 2 carros passando ao mesmo tempo na rua. Então já existe uma concepção de projeto equivocada em relação à destinação. Começa-se a ocupar as calçadas, e aí a gente começa essas distorções que o agente de trânsito, o juiz de direito, as pessoas que estão envolvidas nesse sistema de fiscalização e punição e ajuste, acaba sendo condescendente para contemplar essas vicissitudes do planejamento urbano. Então, tudo isso é sentido com peculiaridade na vara do trânsito. André, quais os principais exemplos de imprudência? Principalmente a questão do excesso de velocidade, que é um fator de risco,
né, e que está sendo combatido, né, atualmente em todo o mundo. Ele realmente provoca severidade, né? Nós temos a questão hoje do uso do celular, que é um dos grandes vilões. A legislação está até evoluindo e ficando mais grave em relação a isso. O uso inadequado do capacete, para não deixar esse capacete afivelado. Muitas vezes não coloca a viseira na posição, né? E como ela está em trânsito, qualquer elemento pode entrar no olho e ele perder o controle, o equilíbrio, né? Além também da questão do álcool. E todos esses fatores, eles estão sendo estudados e nós temos ações hoje para todos esses fatores. Em que situação o juiz pode entender que o condutor assumiu o risco de matar? O entendimento dos tribunais superiores tem sido sempre em entender que ninguém entra num veículo com a intenção de praticar isso e nem tampouco é indiferente a esse resultado. Isso seria a caracterização do dolo eventual. É quando a indiferença que você apresenta para o resultado é tão grande que eu posso considerar que você cogita com aquela possibilidade e não toma nenhuma atitude para impedir. Isso daí seria o liame distintivo, sutil, entre a culpa consciente e o dolo eventual. Na culpa consciente você imagina aquela hipótese e acredita, ainda que erroneamente, que adotou todas as medidas necessárias para que não acontecesse. No dolo eventual, você identifica a hipótese e age independente do resultado. Se aconteceu o resultado morte ou não, eu ajo. Uma pessoa pode deixar de prestar socorro à vítima, alegando motivos de segurança? Segurança própria, porque o código prevê. Essa hipótese não pode ser uma situação abstrata. Eu vou sair daqui porque já ouvi falar que alguém pode me agredir. Então, deve contar com alguns indicadores que possam sinalizar para ele nesse sentido, identificar que existe sim um socorro que ele pode prestar diretamente em dar amparo para a vítima, mas existe outro em que ele pode se resguardar, pode se guarnecer num lugar abrigado e fazer uma ligação e acompanhar de perto visualmente para saber o que está acontecendo. Contratar um táxi, contratar uma ambulância particular. O simples fato dele estar sob risco, sob segurança pessoal, não o isenta da responsabilidade de prestar socorro, que existe aí por trás dessa obrigação legal um dever de solidariedade, não apenas por ele haver criado aquela situação, mas principalmente por causa dela. Ele foi o causador, então ele tem em primeira mão a responsabilidade de chegar a um socorro eficiente e a tempo. E o que acontece se o acidente envolve veículo oficial? Uma coisa é a responsabilidade civil, quem vai indenizar, quem é que nós vamos buscar para ressarcir os prejuízos que foram causados. Outra coisa é a responsabilidade criminal. Em que medida o condutor do veículo agravou indevidamente o risco para aquela circunstância? Então é isso que se busca, é um pouquinho diferente a responsabilidade criminal da civil. Na criminal é o agente que pratica. Na civil nós vamos verificar quais são as cadeias de responsabilidade que são envolvidas nessa hipótese. André, os acidentes na malha viária também são questão de saúde pública. Quanto do orçamento do município é gasto com prevenção? Dados do último relatório da OMS sobre essa questão da segurança viária falava um número muito expressivo. 1,2 milhões de pessoas morrem no trânsito no mundo anualmente. Então, essa é uma questão epidemiológica. A legislação de trânsito ela tem uma destinação para essas multas que é muito específico. 5% de toda a arrecadação para o FUNSET, que é um fundo do Denatran, né, um fundo de administração, digamos assim, e todos os outros recursos, eles são especificamente destinados à engenharia, à educação e ao esforço legal, né? Por exemplo, não se paga salário dos fiscais de trânsito com esse recurso, mas toda a ação de sinalização viária, sinalização horizontal, vertical, que isso é caro, a sinalização semafórica, que precisa de um estudo, e que se o semáforo não for bem implantado, ele pode até provocar acidente. Tudo isso aí é bancado com esse recurso também da fiscalização que só pode efetivamente ser revestido na gestão do trânsito. A prefeitura ela não pode pegar esse dinheiro, ela não pega porque é um fundo bem específico para qualquer outro tipo de investimento. Ele serve justamente para manter o sistema funcionando. Eu conversei com o juiz Jorge de Ciero, titular da Vara Única de Trânsito de Fortaleza, e com André Luiz Barcelos, assessor técnico da AMC. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado pela oportunidade também. Obrigado pela oportunidade.